Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma lição da Escola da Inteligência. No livro vermelho de vocês, vamos ouvir agora a poesia As Palavras que Podem Machucar. As palavras que podem machucar. Num dia de céu nublado, em uma árvore pendurado, Totó viu o vagalume-gume se aproximar. Dando risadas, pulando de galho em galho, uma porção de palavras ruins começou a falar. Gume olhou para ele, uma lágrima de seu olho caiu. Muito chateado, irritado, começou a gaguejar. Ficou vermelho, vermelho como nunca se viu. E muitas palavras ruins também começou a falar. A lebre Zaz e o macaco Tico-Mico vieram logo ver. Um ofendia o outro numa grande gritaria. Gume xingava o Totó, Totó xingava o Gume. E os dois nem percebiam que enquanto xingavam, sofriam. O porco-espinho Tito, olhando aquela situação, falou bem calmo e com muita emoção. Ei, Totó, ei, Gume, o que vale mais? Fazer um amigo chorar ou um amigo conquistar? Totó, mais que depressa, parou para pensar e falou: mas o Gume já é meu amigo. Então você precisa aprender a falar, pois as palavras podem machucar. Se continuarem a falar assim, o que é que vão ganhar? Totó engoliu em seco, parou logo de rir. Olhou para o vagalume-gume chorando, e no que o Tito falou, ele ficou pensando, pensando, pensando. Vocês viram que o Totó, ele tem esse jeito impulsivo e ele sai xingando as pessoas. No caso, nessa poesia, ele xingou o Gume, o vagalume-gume. E aí ele chegou já xingando o Gume, né, de palavras ofensivas que deixaram o Gume triste, chorando. E aí o Gume, ao invés de fazer ele perceber, fazer o Totó perceber que ele estava errado, ele retrucou com as mesmas palavras ofensivas. Só que o Gume, ao invés de se sentir bem falando as palavras ofensivas, cada vez ele se sentiu mais triste, porque aquelas palavras ofendiam a ele também, né? Então, como que a gente pode pensar? Se um amigo ou alguém da família estiver nervoso com a gente e falar de uma forma que nos ofenda, a gente não deve falar de volta a palavra ofensiva, e sim fazer a pessoa pensar que ela está errada. Se o amigo chegar para você e falar com grosseria, com estupidez, faz ele perceber: amigo, por que tu tá falando assim comigo? Eu não te fiz nada, vamos conversar direito. Talvez assim a gente consiga ficar bem com a gente mesmo. Porque como a gente viu na história da onça Sassá, no vulcão, na erupção do vulcão, que quando os sentimentos ruins saem de dentro da gente, a primeira pessoa que ele atinge é a gente mesmo e não ao outro. Então, nessa história, a gente percebeu bem isso, que o Gume, ao invés de se sentir bem xingando o Totó de volta, ele se sentia cada vez mais triste, cada vez mais ele chorava. Para ilustrar melhor a situação que o vagalume-gume passou com o macaco Totó, eu vou fazer aqui para vocês uma dinâmica que vocês também podem fazer na casa de vocês. Essa dinâmica é com essas duas maçãs. Olhem só, duas maçãs bem vermelhinhas, ó. Essa daqui e essa. Elas são quase iguais, né? Quase não dá para perceber diferença nelas. Essa aqui eu acho que é um pouquinho maior, mas na cor elas são iguais, brilhantes, com uma cara saborosa, não é verdade?
Aí, o que que eu vou fazer? Com essa maçã aqui, que eu tô aqui na minha mão, eu vou elogiar. E essa maçã aqui, eu vou xingar. Vou falar como o macaco Totó falou pro Vagalume-Gume. E aí, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Essa é a maçã que eu elogiei, ó. Ela tá com o cabinho. Eu deixei o cabinho pra gente reconhecer. E essa é a maçã que eu xinguei, que eu falei mal. Ó, ela tá sem o cabinho. Agora, eu vou cortá-las ao meio pra gente ver o que aconteceu com essas duas maçãs. Como elas ficaram depois que eu elogiei essa e xinguei essa. Prestem atenção. Olha, essa foi a maçã que eu elogiei. Ela está bonita por dentro, está branquinha, estão vendo? Muito saborosa, dá uma vontade de comer ela, não dá? E essa é a maçã que eu xinguei. Olhem como ela ficou. Ela ficou toda machucada por dentro, toda marronzinha, ó, nem dá vontade de comer essa maçã, de tão machucada que ela ficou. Que muitas vezes, quando a gente xinga uma pessoa, quando a gente maltrata uma pessoa com palavras, por fora, a gente não vai perceber que ela tá sofrendo, que ela sentiu. Mas por dentro, ela guardou toda aquela mágoa, toda aquela tristeza e ela vai estar toda machucada por dentro dela. Por isso que a gente deve cuidar do jeito que fala com as pessoas e se acontecer de a gente falar com grosseria, com estupidez, a gente pode pedir desculpa e se retratar com essa pessoa, né? Para que ela não fique magoada. Lá na página 41 do livro de vocês, e na 42 também, tem um quebra-cabeça do macaco Totó. Vocês podem recortar aqui as figuras e colar da maneira correta aqui nessa página, para montar o quebra-cabeça do macaco Totó. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.